Nas cores cinza, azul, vermelho e roxo, a imagem passa pelas letras do título. Em fundo branco, ponto de vista. Abaixo, 3 círculos sobrepostos formam um diagrama. Em um estúdio, ao fundo, há um telão. Sentada ao centro está Regina Assunção, apresentadora. Olá. Bem-vindo ao Ponto de Vista. O número de pessoas pardas e negras no Brasil superou o de brancas pela primeira vez desde 1872, quando o censo foi criado. Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre os recenseamentos de 2010 e 2022, a população branca caiu de 47% para 43%, deixando de ser majoritária. Racismo no Brasil, cidadania e desafios estruturais. De 43% para 45%. E a população preta saltou de 7,6% para 10,2%. E nesta série do Ponto de Vista sobre racismo no Brasil, nós vamos conversar sobre cidadania e desafios estruturais. Temos a honra de conversar com Ieda Leal. É uma destacada pedagoga que coordenou por anos o Movimento Negro Unificado. Com uma trajetória marcada pela luta em prol dos direitos da população negra, Ieda também atuou como secretária de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade do Ministério da Igualdade Racial. E nessa entrevista nós vamos explorar temas fundamentais relacionados à cidadania, analisando dados sobre a população negra no Brasil e os desafios estruturais que perpetuam a desigualdade. Professora Ieda, muito obrigada por atender o nosso convite e participar aqui do Ponto de Vista. Eu que agradeço e é sempre bom a gente poder estar debatendo a situação da população negra no país. A senhora que tem uma trajetória não só como pedagoga, mas também no Movimento Negro Unificado, gostaria que fizesse um pequeno histórico do crescimento do movimento negro do Brasil, não só histórico, mas assim, do empenho das pessoas negras e o reconhecimento do nosso trabalho, do que foi feito nesse tempo todo até agora que a gente chegou. É importante, é fundamental que nós tenhamos esse sentido histórico do nosso crescimento, né? O crescimento tanto populacional quanto da ocupação de espaços. Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. 46 anos atrás, que é de onde eu tenho a maior referência das lideranças que surgiram. E de como nós estamos hoje no país, mesmo com muitas situações que não nos deixam felizes por conta do racismo, que o tempo todo viola os nossos direitos, nós temos um crescimento. Nós temos um sentido absolutamente de que nós estamos ocupando muitos espaços. Muita coisa precisa acontecer. Mas do nascimento do movimento negro, do crescimento que eu tive a oportunidade de aprender, de fazer uma militância e de devolver tudo aquilo que eu aprendi com os meus mais velhos para hoje estar numa atuação nacional ajudando na superação do racismo. Então, eu acho que isso é muito importante. Historicamente, nós já fizemos já houve muito trabalho para a reorganização histórica do povo negro nesse país. Mesmo assim, nós precisamos continuar a luta, porque não é fácil vencer o racismo. Professora, a gente tem, principalmente a partir da Constituição de 88, um reforço da cidadania do brasileiro, né? Esse reconhecimento da cidadania. Eu queria que a senhora avaliasse um pouquinho a cidadania do negro, porque são os que enfrentam maiores dificuldades no dia a dia de reconhecer os seus direitos, não é isso? Na verdade, nós temos uma legislação absolutamente que diz que todos nós temos os direitos e que eles devem ser iguais. Mas nós temos uma população que evita garantir os direitos dos negros no nosso país. Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. Temos sofrido o não respeito à legislação e às condições de vida para nós. Isso não se pode aceitar mais. Nós temos que ter o compromisso do Estado de que essas coisas precisam
e devem ser mudadas, e nós precisamos de um projeto que dê conta dessa diversidade. O negro, os negros, eles têm violados os seus direitos diariamente, e nós precisamos corrigir. Por isso que a gente precisa ocupar espaços de poder e que as nossas lideranças possam, de fato, ir corrigindo junto com o Estado, com as prefeituras, com os governos de todos os estados, essas situações que a gente lamentavelmente vê o tempo todo nas estatísticas ou em todos os locais de comunicação, que é a falta de garantia dos direitos de sobrevivência do povo negro nesse país. Com certeza. Eu citei no início, na abertura do programa, que houve um aumento da população negra Racismo no Brasil, cidadania e desafios estruturais. O desenvolvimento social e econômico não acompanharam, né? A taxa de desocupação é mais alta entre os pretos, o rendimento médio é mais baixo também entre a população negra e também a educação, os índices educacionais. Então nós vamos mostrar agora umas artes, uns quadros para citar esses números, para a gente recordar. Elas se viram para o telão. A gente tem aqui dados do próprio IBGE, que é a taxa de ocupação por cor, raça, né? E também dos níveis de instrução. Então, se a gente perceber aqui que os negros e pardos estão sempre em maioria quando se trata de sem instrução ou fundamental incompleto, né? Eles são 10%, 10,6%, enquanto a população branca é de 7,9%. Ou com fundamental completo, médio e incompleto, 14% dos negros e pardos, né? E 11% do fundamental. Então, são dados assim que a gente tem um índice, né, que a gente mostra o quanto que a desocupação está ligada à dificuldade de se formar, de ter estudo, né, de ter instrução. Nós temos um outro quadro também que fala da renda média do negro e dos brancos, né? E inclusive aqui separado por mulheres e homens, né, negros. Então a gente vê que o salário médio de uma mulher negra de 1.900, né? E a gente tem quase o dobro, não é o dobro, mas uma vez e meia, né? Da mulher não negra, que recebe muito além do que a mulher negra. Essa é uma renda média que foi levantada pelo DIEESE, que a gente tem aqui. E no homem negro, que também tem uma renda mais alta do que no homem negro, que é quase também o dobro, né? Que a gente vê da renda média mensal dessa população, mostrando que quase sempre a renda, tanto do homem quanto da mulher negra, estão bem abaixo dos homens não negros, né? Que a gente agora está citando, né? Não são brancos. Esse quadro desenhado pelo DIEESE, tanto pelo IBGE, que são instituições que nos ajudam na reflexão, materializa aquilo que a gente vem denunciando há muito tempo. E se você e se você for olhar mulher negra diante dos não negros e do homem negro, nós recebemos ainda bem menos. Sim. E nós dizíamos isso, tem que se haver uma correção, tem que se ter igualdade de direitos e de oportunidades no trabalho. Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. Um país que queira ter um desenvolvimento mais concreto. Sim. Então, quando você traz as estatísticas da educação, a gente diz o tempo todo, a educação é um caminho. Eu chego a dizer que a educação para nós, das famílias negras no país, chega a ser uma obsessão por conquistar um diploma. Mas nós somos interrompidos pela falta de condições. Nós precisamos trabalhar. E tem uma outra situação que a gente vive, que aí é o racismo que estrutura todas as relações. As pessoas acreditam que nós negros não precisamos estudar. Então eles colocam que nós precisamos aprender alguma coisa no ensino médio,
não oferecendo a oportunidade para que a gente possa continuar seguindo. E isso, há uma interrupção, né? Tem a pobreza, a fome, a falta de condições materiais de sobreviver, a falta do transporte, leva a população negra a desistir da escola. Não porque quer, porque os projetos não dão conta. E eu não posso só trabalhar com a questão dos exemplos de quem venceu. Eu estou dizendo da maioria absoluta da população brasileira. Sim. Então, quando você apresenta essa estatística, é o retrato daquilo que Lélia, Luísa, Abdias, Nascimento e outras pessoas que continuam aqui conosco dizem, denunciam. Então, eu acho que a tratativa que tanto os institutos trazem para a gente é a fotografia do nosso grito. A gente pode dizer que também é um racismo no Brasil, cidadania e desafios estruturais. Aplicar as medidas reparadoras, como as cotas, por exemplo? Com certeza, né? Então, não há de se discutir mais cotas no Brasil. Tem que se aplicar cotas no Brasil para se corrigir o prejuízo dos 400 anos de escravidão desse país. E depois nós temos mais de 146 anos da falsa abolição, porque não foi feita de forma concreta. Isso tudo reflete agora, isso tudo vai... Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. Então, a estatística, as escritas, as teorias que estão sendo construídas dentro da universidade pelos estudantes negros e negras que estão frequentando hoje, dão conta de dizer que é necessário que se interrompa. A reparação, ela é necessária que seja feita. E nós, para termos cidadania, precisamos de ter projetos de reparação. O povo negro precisa estar nos lugares mais estratégicos para dar condições do desenvolvimento. O movimento negro, ele tem trabalhado também para reforçar essa política de cotas, porque foram 12 anos das cotas estudantis e 10 anos das cotas para o serviço público, mas ainda assim foi muita dificuldade para se aprovar a continuidade dessas leis. Como é que o movimento negro está trabalhando para justamente reforçar a continuidade desse trabalho? Sempre para a gente tem uma dificuldade porque nós temos estrategicamente pessoas dizendo do contrário, que não precisa existir cotas. Nós já provamos de todas as formas que cotas é um programa de reparação. Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. O Movimento Negro lutou muito para a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que prevê todo um sistema para termos reparações em todo o território nacional. Então, o Movimento Negro diz, as cotas no serviço público, elas são fundamentais e precisam ser aplicadas. Nós não podemos acreditar que no Brasil o serviço público vai deixar de incluir as pessoas porque não tem esse programa. Precisa ter o programa, então é necessário cobrar. Né? Ainda bem que o STF, numa decisão muito inteligente do ministro Dino, ele disse que se não houvesse naquele momento uma outra aprovação medida, as cotas para o serviço público, elas teriam validade até que o governo se organizasse para dar uma resposta. Isso é bacana para a gente, mas a gente precisa de uma legislação que dê conta. As cotas na educação foi assinada, né? Inclusive, acho que foi um ato simbólico, né? de uma deputada federal que emprestou para o presidente da República uma caneta com um símbolo de Xangô para dizer para ele, da justiça, tem que se fazer justiça, cotas. E ali era só para dizer se as cotas iriam continuar, o programa ia continuar. Não tinha nenhuma uma situação de que seria o fim das cotas, mas as pessoas se aproveitaram disso. Né? Na verdade, houve a assinatura, a continuidade, e tem que se continuar até fazer uma correção. Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. O Brasil precisa se esforçar para corrigir aquilo que nós estamos dizendo. Nós não estamos dentro das universidades da forma representativa. É necessário fazer isso. E não é corrigindo o início,
para se chegar no final. Pelo contrário, nós somos retirados da escola, nós somos expulsos da escola, há uma evasão, porque não existe uma condições para permanência. Então, portanto, tem que ter um projeto de cotas para o Brasil. E acho que isso é importante. Primeiro, a gente precisa parabenizar as universidades que têm coragem e o governo precisa cobrar das universidades que ainda não têm um programa de cotas. Precisamos entrar pelas cotas, nós precisamos permanecer, sair com sucesso ou até permanecer na universidade através dos concursos públicos, que tem que ter cotas para ter a representatividade. Então, é como se a gente estivesse desenhando, e eu acho isso bacana dizer, de uma engenharia que existe uma conexão. Nós estamos dizendo para o Brasil que para ter uma conexão, para que a gente possa sair desse sistema racista que incomoda, que prejudica, é necessário que haja um funcionamento do município, do Estado e do governo federal, de apoios absolutamente com investimentos financeiros. Inclusive, eu queria até que a senhora abordasse Racismo no Brasil, cidadania e desafios estruturais. Das políticas públicas, o que ainda precisa ser feito mais para garantir esses direitos nas diversas áreas, né? A senhora citou agora a área de educação, mas na área da saúde a gente precisa também, na de segurança pública. O que a senhora traz da experiência do Ministério? Quando da criação da equipe de transição, que nós conversávamos muito com pessoas que já tiveram experiência de ter construído a CEPIR e depois transformou em Ministério da Igualdade Racial, nós sempre reafirmamos a todo momento que todos os ministérios precisariam entender e precisariam ter uma política voltada para a população negra. Quem fala de moradia precisa compreender que nós precisamos ter um recorte racial, moradia. Transversal, né? A transversalidade, ela se inicia com a fala do presidente, quando ele diz, no primeiro discurso, é necessário acabar com o racismo no Brasil. Para acabar com o racismo no Brasil tem que ter uma decisão política, de intervenção. Então, os ministérios todos precisam discutir como é que vai se incluir a questão racial, a população negra. Então, o Ministério da Economia. Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. Saúde, a população negra tem especificidades e isso precisa ser levado para o município. Quando eu, secretária do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, é a criação desse sistema. Eu sempre brinquei muito e dizia, como eu gosto muito de dizer que nós temos um plano de saúde, o melhor do mundo, que é o SUS, né? E que ele se organiza e se alastra pelo Brasil todo para cuidar da saúde das pessoas, ou da prevenção, para que a gente não precisar do sistema de saúde. Eu acho que a gente precisa disso. O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial é nesse sentido. E como é que ele funciona? Já está na prática? Existe um processo, né, muito de organização para que os municípios possam se organizar para responder ao chamado do MIR na questão da organização do combate ao racismo dentro do município, através de vários equipamentos sociais, como a saúde, a educação, tendo programas que dê conta para quem está oferecendo e para quem está sendo tratado sobre a questão racial. Então, eu preciso ter a preparação do povo da saúde para atender a população. Vai atender a população cigana, branca, mas vai atender a população negra de forma correta. Então, na saúde, na justiça, eu não posso mais acreditar que a justiça brasileira possa ter alguém que emita uma opinião individual e não coletiva no sentido de fazer justiça. Não se pode olhar para alguém que está sentado na cadeira sendo julgada e dizer que o determinante é a cor da pele dele. Então, os juristas precisam se preparar. O que a gente fez no Ministério da Igualdade Racial nesse sentido de criar um sistema? Ir convencendo os municípios, dando sustentabilidade para eles do ponto de vista do conhecimento para a criação de operacionalizar e aprender a lidar com o racismo para a superação. Então, Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. As casas que são construídas no interior do país, que tem nome, que tem projeto, elas precisam ter um recorte racial das mulheres e da questão racial.
Então, isso é muito bacana quando a gente percebe que a gente está ajudando na criação, né? Na criação de que o Ministério precisa compreender e precisa se articular com todos os outros. É um Ministério pequeno, com investimento também pequeno, mas é um Ministério grandioso do tamanho da população brasileira, da importância. Né? Isso é importante a gente sempre ressaltar. Sim, e a senhora falou também da parte do preparo do profissional que está lidando. Queria que a senhora abordasse a capacitação, principalmente na segurança pública, que é um dos grandes problemas enfrentados pela juventude negra. Dados mostram que o número de jovens negros até menos de 30 anos, né, é muito alto e muito mais alto do que a população branca, né? Chegam a falar em dizimar os jovens negros, não é isso? Como é que a senhora avalia? Eu sempre vou dizer que eu e algumas outras pessoas da mesma idade que eu, nós conseguimos sobreviver. Nós escapamos da segurança pública. Isso é muito ruim falar. Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. E nós temos um número de pessoas negras que vivem e trabalham na segurança pública. É quase que um contrassenso, né? Mas nós precisamos sentar com quem Racismo no Brasil, cidadania e desafios estruturais. Quem faz a segurança pública? A segurança patrimonial ela é super importante, mas a segurança das vidas das pessoas, elas precisam se dar. As pessoas não podem olhar para os outros e achar que aquele é um corpo que pode ser descartável. Nós temos já estatísticas, nós já temos como provar. Nós não estamos falando agora de alguma coisa que nós vimos passar em algum lugar. Não, nós vivemos essa intranquilidade. As pessoas invadem os nossos bailes. As pessoas abordam as mulheres e os homens negros nesse país. As pessoas matam e depois elas pedem desculpa porque elas erraram. A gente precisa vencer isso. Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. Fazer o quê? Para além disso tudo, a gente tem que acreditar que o país vai se envolver em questões das políticas de ações afirmativas e nós temos que fazer uma reorganização. Nós temos que fazer um debate profundo com a segurança pública, com quem, de fato, tem a possibilidade de coordenar a segurança e nós temos que ter a tranquilidade para a gente poder encarar quem está na segurança pública, não com medo, mas com respeito. Então, a gente precisa dizer, respeitem os corpos negros, parem de nos matar. Nós temos uma estatística de que a cada 23 minutos nós perdemos jovens no nosso país. Não pode acontecer isso. Ninguém pode olhar para uma menina e atirar e depois dizer, eu sinto muito, ela estava na linha do tiro. Isso não existe. Nós queremos proteção. E o Brasil precisa proteger essa população, que é a maioria absoluta do nosso país. Que outras estratégias, além das cotas, a senhora citaria como essenciais nesse momento para essa evolução do combate à desigualdade e ao racismo? Eu gosto muito de falar que nós precisamos ocupar espaço no parlamento. É uma estratégia. E eu estou lembrando disso porque em 2015, quando nós fizemos a Marcha das Mulheres Negras, uma das coisas que nós combinamos entre nós, quando nós marchamos aqui em Brasília, é de que nós iríamos ocupar os parlamentos. Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. As câmaras federais, nós precisamos nos colocar à disposição dos partidos para que os partidos fizessem um debate e que incluísse negros e negras neste debate para ser eleitos, não para ser só candidatos. Não. Então, a ocupação no parlamento é fundamental. Para mim, o grande objetivo, porque sou professora, eu acho que nós precisamos ocupar a escola, não como professoras. Nós somos, a maioria são mulheres negras e homens negros no magistério, mas ocupar no sentido de aprender e sairmos da escola para ocuparmos espaços estratégicos na sociedade. Nós precisamos de mais médicos, nós precisamos de mais juristas, nós precisamos de dentistas, nós precisamos de pessoas que organizam as companhias aéreas, nós precisamos estar em todos os lugares. A política do bom exemplo, ela é bacana, mas ela tem que ser reorganizada para que as pessoas possam perceber que nós estamos em todos os lugares, que nós temos a possibilidade e a competência de estarmos aonde nós queremos estar, inclusive na comunicação.
Sim. E, inclusive, aqui no parlamento, pela primeira vez, a gente tem formado uma bancada negra, né? Que homens e mulheres parlamentares negros que formaram essa bancada. Queria também que a senhora falasse um pouco sobre essa representatividade, porque a dificuldade maior até agora, recentemente, é que foi aprovado que os recursos, se tem a cota na área política, né, da eleição, teria também os recursos para esse candidato e tempo de TV, né? A publicidade também. Então, como aumentar essa representatividade no parlamento pela Racismo no Brasil, negra? Cidadania e desafios estruturais. Cada ser humano negro nesse país é um quilombo de resistência. Cada casa é um quilombo de resistência. Nós precisamos reaprender a representatividade. Nós precisamos votar em negros que nos representem no parlamento. É diferente. Não é só eleger negros que venham para o parlamento, é que nos represente daquilo que nós estamos falando. Nós queremos moradia, casa, nós queremos turismo. Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. Terras, porque são donos das terras e moram lá há muito tempo. Então a gente precisa fazer a política da boa escolha e do acompanhamento da escolha. Eu acho que a gente tem que dizer isso. Olha, nós elegemos, nós vamos acompanhar e este tempo em que as pessoas estão ali, ele é o tempo que ele vai nos ajudar a reorganizar o nosso país. Então, eu acho que isso é importante. Precisa retornar a política das eleições nas escolas para diretores, coordenadores, para todos os representantes na escola. Nós precisamos continuar aprendendo que a associação de bairro ela serve para também ser um colegiado para ajudar no bairro. E isso, a dinâmica... os líderes, né? Identificação dos líderes. Eu fui tesoureira do Centro Cívico quando eu tinha 12 anos. Nós passamos por um processo eleitoral. Nós recebemos no dia da nossa posse a faixa com cada um. Então, esse exercício ele precisa ser retomado para que as pessoas possam entender que a nossa democracia... Ieda Leal, pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado. Absolutamente cuidada, em todos os aspectos. Nós precisamos entender que as conversas que nós temos em casa, com pai, mãe, tia, avó, que os dias de domingo... tem que se tornar grandes assembleias familiares de conversas, que a gente possa ter opiniões e possa ser respeitado. Isso pode ser feito dentro da escola, isso pode ser feito na associação de bairro, isso pode ser feito dentro dos sindicatos, dentro dos partidos políticos. Isso tem que ser feito, porque democracia é isso. Com certeza. Infelizmente, nosso tempo já está se encerrando. Eu gostaria só dos seus comentários finais e lembrar só para a senhora que esse ano é a primeira vez que a gente vai ter um feriado nacional do 20 de novembro. Um meio minutinho para a senhora concluir, então, só que nosso tempo já se encerrou. Eu quero dizer que eu fico muito feliz. É o primeiro ano de um governo que tem coragem de determinar que 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra e feriado nacional, para lembrar a luta de Zumbi e Dandara por liberdade. Isso é democracia. E isso é muito bom. Muito obrigada. Bom, nesta série do Ponto de Vista sobre racismo no Brasil, eu conversei sobre a importância da promoção da igualdade racial e os desafios que ainda impactam a vida da população negra em nosso país. Foi com a pedagoga e ativista do Movimento Negro Unificado, Ieda Leal. Você também pode acompanhar o Ponto de Vista Câmara.leg.br. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Créditos na tela. Câmara dos Deputados, Brasília, outubro de 2024. Câmara.leg.br